Sejam bem-vindos ao programa Café com Direito. Pela primeira vez, o programa Café com Direito sentiu uma grande necessidade de falar sobre um tema que eu considero obscuro ainda. E dentro do nosso estado da Paraíba, pouco se fala, mas a gente precisa conhecer porque é a bola da vez. Crime do colarinho branco. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa modalidade e como é que é a legislação específica. E o nosso convidado é o advogado Guilherme Moura, que também é membro do TED aqui da Paraíba. Doutor Guilherme, seja muito bem-vindo ao programa Café com Direito. Obrigado, doutora Sheila. Olha, assim, a gente fala que é um termo técnico, mas ele é bem comum, crime do colarinho branco. Vamos tentar esclarecer quais são os crimes que estariam envolvidos e que a gente pode considerar um crime de colarinho branco? Normalmente os crimes de colarinho branco são os crimes que não têm violência nem ameaça contra a pessoa. Estariam envolvidos aí crimes de estelionato, crimes praticados por funcionário público, crimes praticados por empresários, principalmente por políticos. Vai desde corrupção até mesmo lavagem de dinheiro, crimes contra a ordem tributária, crimes contra o sistema financeiro. Então tem um leque de opções aí criminais que são praticados por pessoas que não cometem nenhum tipo de violência. Tá, esse tipo de crime, ele tem um tratamento diferenciado. É claro que, né, para cada tipo penal existe a pena específica e às vezes até algumas legislações bem específicas, no caso de corrupção, e aí vai. Mas no todo, no conjunto, diria que é uma legislação mais privilegiada para crimes de colarinho branco, com penas menores, não é? Como é que a gente poderia tentar diferenciar esse crime diretamente patrimonial em relação até os outros crimes envolvidos com a questão da vida e da violência? Pois não. A maioria dos crimes de colarinho branco estão previstos em leis especiais, mas grande parte está no próprio Código Penal. Exemplo dos crimes praticados por funcionários públicos: corrupção, concussão, prevaricação, mas também existem crimes que estão previstos em legislações extravagantes, que não estão previstos no Código Penal. Exemplo do crime de sonegação fiscal, exemplo dos crimes ambientais e dos crimes contra o sistema financeiro. Olha, a gente, de um tempo para cá, não que seja novidade o crime do colarinho branco, mas se tem apurado mais, ou está muito mais presente essa questão na mídia, no todo. É como se fosse uma depuração, né? Aquela história da questão da ética, da questão da política, por exemplo. Né? Foi um burburinho em relação a isso. E dentre essa questão desses crimes de lavagem de dinheiro, e aí vai, você teve alguns termos técnicos que surgiram e as pessoas realmente, o cidadão comum, ele não compreende e muitas vezes, até na seara jurídica, os nossos colegas advogados, ainda não têm a dimensão ou conhecimento sobre a dilação premiada, né, sobre a colaboração. Tá? Como ela funciona e se puder começar um pouco da história, porque ela não é uma coisa de muito tempo, que a gente tem uma vasta experiência. Ela vem surgindo aos poucos, correto? Corretamente. O Instituto da Colaboração Premiada foi criado em 2013, através da Lei número 12.850, que foi uma lei que criou o crime de organização criminosa, que até então não existia. Existia apenas no Código Penal o crime de formação de quadrilha. Mas diante da necessidade de se punir com mais severidade esse grupo de pessoas que se associa para dilapidar o patrimônio público ou para praticar crimes perversos como assaltos a banco, tráfico de drogas, o legislador brasileiro sentiu a necessidade de dar um tratamento diferenciado para esse tipo de criminosos. E então introduziu no nosso sistema a Lei número 12.850 em 2013. E nessa lei de organização criminosa são criados vários institutos para a produção de prova, que vai desde a colaboração premiada, como ações controladas, escutas telefônicas. Então essa lei introduziu no nosso sistema vários tipos de produção de prova específico para esse tipo de criminosos. E a colaboração premiada veio muito a calhar. O maior exemplo no Brasil
de colaboração premiada é a que originou a Operação Lava Jato. Até hoje ainda é o que... Se não existisse a Operação Lava Jato, doutora, se não existisse a colaboração premiada, a Lava Jato não existiria. Não existiriam tantos crimes descobertos pelo Ministério Público Federal e que causaram muitos prejuízos à nossa nação. O conhecimento até, né? Viemos a conhecer realmente o prejuízo. E essa Operação Lava Jato é basicamente o princípio, a primeira operação que se utilizou com tanta eficácia o Instituto da Colaboração Premiada. O início da Operação Lava Jato, em 2014, nada tinha a ver com o que aconteceu com o escândalo da Petrobras, com o escândalo envolvendo o Partido dos Trabalhadores. Não tinha ainda, a princípio, esse objetivo. Investigava-se doleiros lá em Londrina e existia um deputado que tinha ligação com um funcionário da Petrobras, Paulo Roberto Costa. E nas buscas e apreensões se detectou documentos que ligavam os doleiros a vários políticos. E então, um dos doleiros, o Alberto Youssef, começou a fazer um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público e, a partir daí, desvendou uma série de crimes praticados por políticos, por deputados, senadores. E aí se chegou a famosa Operação Lava Jato, que hoje já está em quantas fases mesmo? Hoje virou filme, já vai na 28ª fase e já levou à cadeia várias pessoas importantes. Voltando para essa experiência, diríamos assim, se não a primeira, mas a que mais chamou, foi a que desencadeou, que puxou o fio desse novelo, o que pode ser transacionado? Como é que é feito esse acordo? Quais são os termos desse acordo? Qual é a segurança jurídica desse acordo? Pois não. Né? Como é que ele é assistido? Vai até que limite? Qual é o peso do que está sendo dito? Tem que ser documento? Realmente, como isso funciona e os seus limites? Pois não. A colaboração premiada, ela basicamente é feita por um cidadão envolvido com o crime, que está dentro da organização criminosa, e ele voluntariamente se predispõe a contribuir com a investigação, e essa contribuição tem que ser de forma efetiva. Ele não pode apenas dizer que o crime aconteceu, que alguém participou ou que foi de tal forma. Ele tem que provar também. Então, a colaboração começa a partir do instante que alguém se dispõe a indicar quem são as pessoas que participam da organização criminosa, descrever como funciona a hierarquia dentro dessa organização criminosa, passa a contribuir para a recuperação do patrimônio, a recuperação dos prejuízos que foram causados por essa organização criminosa, e aí ele vai indicar onde é que foi utilizado o dinheiro e o proveito econômico desses crimes. Quando, por exemplo, nas situações de sequestro, um dos integrantes resolve indicar onde está a vítima, para que a polícia consiga recuperar essa pessoa sequestrada sem lesões. Então, qualquer uma dessas situações que eu te relatei agora, se o colaborador conseguir esse objetivo... De forma efetiva, ele tem direito a fazer um pacto com o Ministério Público, que pode ser de um perdão judicial, de reduzir a pena dele de até 2/3, ou até mesmo converter tudo em prestação de serviços à comunidade. Então, isso vai depender... Há uma forma de escalonar, de medir, isso não fica muito subjetivo ou existe A própria lei, ela dispõe os limites disso. Vai depender da colaboração efetiva dele, de quanto ele contribuiu para a investigação, vai depender das circunstâncias, vai depender dos antecedentes dele, vai ser toda uma análise criteriosa sobre o que ele trouxe de contribuição efetiva para a investigação. Vamos retomar, por exemplo, o que está acontecendo, o que aconteceu, né, algumas coisas efetivas, e o que vem acontecendo. Num caso específico, é necessário que o indivíduo, membro da quadrilha que está participando do crime, ele resolve
realmente colaborar. E aí, por meio do advogado, ele informa o Ministério Público que quer colaborar. Então, se estabelece quais são os termos, já fica estabelecido quais seriam os termos antes dele começar a falar. Né? Como é que é essa barganha? Até porque se questiona muito que normalmente só funcionaria enquanto ele estiver preso, como uma forma de pressão. Né? Que é isso que tem, então, mexer em relação já... Hoje, o nosso legislador já está querendo dar uma mexida em relação a isso, a esse instituto. É isso mesmo? Ele tem que estar preso? Existe uma certa coação em relação a essa participação? Há muitas críticas hoje sobre isso. Muitos doutrinadores, muitos especialistas na advocacia criminal tecem várias críticas sobre as delações que ocorreram na Operação Lava Jato, dando a entender que tudo só aconteceu porque estavam presos, e o preso que ele mais quer é ser solto. A única vontade de um preso é ser solto. E alguns críticos aí dão a entender que só fizeram a colaboração com o objetivo de ser preso, de ser solto. Uhum. Mas não é bem assim. A colaboração cabe ao delator, primeiro, fazer uma petição ao Ministério Público, demonstrando interesse de colaborar com a investigação e apresentar de que forma ele pode contribuir. O Ministério Público escuta aquela pessoa, não necessariamente o preso, pode até estar solto, e para evitar uma sanção, o colaborador se predispõe ao Ministério Público para dizer o que está acontecendo, o que foi que aconteceu, e então o promotor de justiça ou o procurador federal, diante daquele cenário, ele pode dizer assim, bom, isso aqui não me serve. Mas também pode dizer assim, não, isso aqui é bom e eu tenho interesse de fazer um acordo com você. Porque a partir do instante que é firmada a colaboração, o acordo de colaboração, o delator, ele é obrigado a falar a verdade, ele perde o direito de silêncio e ele não pode mentir. E aí é onde vem a tal das escutas também, né? Que aí ele consegue gravar. Aí o colaborador indica, por exemplo, onde ele pode não ter as provas, mas ele pode indicar para o Ministério Público onde estão essas provas ou como chegar até essas provas. E aí vem as escutas telefônicas, a partir do que o colaborador falou, o Ministério Público vai fazer um pedido. E aí vem a barganha, vem o tomar lá da cá. Eu vou te dar isso, agora também eu quero algum benefício. Quero redução. Eu quero redução, eu quero ter um sistema diferenciado, porque a partir do instante que o colaborador faz a colaboração, mesmo se condenado, o sistema de cumprimento de pena é diferenciado, ele não mantém mais contato com os demais integrantes, então todo um tratamento diferente para ele. A vingança aí seria, né, um risco? Não tem uma garantia de que ele seja totalmente isentado de pena, não há isso, é uma barganha. Vai depender do que ele vai oferecer para o Ministério Público. Da efetividade realmente do trabalho dele, ou da delação dele, de cada detalhe específico, né? Isso. O que recentemente a mídia, e aí não vou dizer a mídia exatamente não, mas o presidente do nosso Senado brasileiro fez críticas horrorosas, porque a forma como ele colocou é de que as delações premiadas, elas estão sendo usadas de forma política, porque o delator indica e não está dando prova suficiente e gera, segundo ele, maculando o nome do político. Né? E aí começou a intenção, que eu acredito que já é uma campanha exatamente para enfraquecer esse instituto. Né? A intenção do legislador é enfraquecer esse instituto, uma vez que ele, né, foi por meio dele que a gente está vendo aí as decepções dos nossos políticos e muitos presos, né, envolvidos nessa rede, né, de corrupção. Mas você vai ficar aí conosco assistindo o programa Café com Direito, que a gente vai retornar aqui com o Dr. Guilherme Moura para falar mais sobre esse assunto. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Café com Direito e vamos aprofundar, vamos conhecer mais sobre os crimes de colarinho branco, sobre o crime de corrupção, sobre a Lava Jato, sobre os murmurinhos que andam no legislador tentando macular o trabalho do judiciário, exatamente aí já para querendo tirar proveito próprio. E sobre isso, o doutor Guilherme, que é advogado especialista nessa área de crime do colarinho branco, ele vai dar a sua opinião.
sobre a pergunta que eu deixei no ar em relação a a mídia e os nossos políticos que estão hoje com mandato, eles estão tentando minar a importância da delação premiada, né? Como eu falei antes, falando que é mais acusatório, que é algo que está maculando as suas imagens com intenção exclusivamente política. E aí, como o senhor que atua diretamente como jurista, vê essas duas posições, um lado político, interesse político, e realmente um lado político, mas de um político forte, que é o legislador que pode alterar, né, dependendo do tamanho da campanha, esse instituto. Como o senhor consegue ver essa realidade atual? Bem, até agora eu não vi nenhuma crítica de quem não é investigado. Já vê logo a diferença. Quem é investigado fala o que quer, mas de forma concreta, o Instituto da Delação ele não pode isoladamente ser a única prova para condenar o cidadão. O juiz, a própria lei proíbe, o juiz não pode condenar apenas com base no depoimento de um delator. Todas as sentenças até então postas pelo Dr. Sérgio Moro, por exemplo, todas, ele cita várias provas além da delação. A delação, foi um meio. A partir da delação foi um meio para se chegar a várias outras provas, mas tanto a materialidade como a autoria dos delitos são comprovadas a partir de outros elementos, como escutas telefônicas, as quebras de sigilo bancários, telefônicos. Então, a partir daí é que se chega à conclusão de quem praticou o crime e qual foi o crime praticado. É, realmente, quem está sentindo na pele o risco é que realmente começa a fazer as críticas. Agora, normalmente, o que tem acontecido é que boa parte de quem está sofrendo essas acusações, que está sendo realmente citado, quem está sendo investigado, está com mandato, né? E aí, como é que fica essa questão? Até porque a gente teve aí um próprio presidente em exercício sendo um dos citados, não só ele, como vários outros membros. Como é que fica esse processo? Eu fico imaginando como seria o Brasil hoje sem o Instituto da Delação Premiada. Eu acredito que tudo isso que está acontecendo hoje no Brasil, o que aconteceu no Brasil, seria colocado debaixo do tapete. Como vinha sendo, né? E como deve ter muita coisa ainda embaixo do tapete. Isso. Claro que existe toda uma mídia pressionando a magistratura e existem, de fato, juízes que se sentem pressionados por isso. Mas um fato, ele é inconteste. Corrupção aqui no Brasil aconteceu e está acontecendo. Então, a gente vê hoje, de forma mais atuante, os GAECOS, através do Ministério Público, os estaduais. A gente vê as procuradorias federais atuando com mais efetividade e eu atribuo sempre isso, graças ao Instituto da Delação Premiada. Porque se descobre um crime, aquela pessoa se sente arrependida pelo que fez, ou então vê uma oportunidade de adquirir alguma vantagem. Pois é, isso em troca de abandonar o seu silêncio. Pois é, esse papel aí cabe muito ao advogado, correto? Isso. De poder só pesar essa questão da pena e convencer realmente um cliente ali a confessar, porque ele vai ter que confessar que participou, né? Como o papel do advogado nesse momento de acompanhar e de até orientar, tecnicamente falando, qual seria a melhor saída? Eu já participei de mais de 10 operações. Olha aí. Tanto somando Polícia Federal como o GAECO. Já participei de mais de 10 operações. E eu tive clientes que quiseram delatar e tive clientes que não quiseram delatar. Não sou eu que interfiro na opção do cliente. Eu oriento o cliente o que pode acontecer e o que não pode acontecer. Mas eu não interfiro na opção dele. Uhum. Não cabe a mim, advogado, dizer ao cliente, confesse, diga. Isso é uma escolha que parte dele. E eu vou te dizer uma coisa, Sheila. Todos os clientes que quiseram delatar, ele abriria a boca dele, ele quebraria o silêncio, independentemente do advogado que estivesse do lado dele, e independente de auferir benefício ou não. Porque a gente percebe que aquela pessoa que está delatando, ela está arrependida do que fez e quer psicologicamente se livrar daquele peso que carrega nas costas. Eu acredito. A grande questão é a questão da segurança, por exemplo.
né? Porque imagina a realidade brasileira, o que aconteceu agora na política nacional. É a segurança física, é a segurança posterior, porque a coisa é tão entranhada, ela está tão enraigada nos bastidores da política, que eu acredito que, por exemplo, teve delatores que demoraram muito a falar. Né? E às vezes até quando resolve falar, pode até não ter tanta coisa tão importante assim para falar. O porquê da demora, né? Já que tecnicamente, falando na questão jurídica, traria benefício, já que ele já está preso, ele já tem ali praticamente as provas, senão não estaria ali, né, com a prisão, às vezes até preventiva. Né? Mas por que a demora? Seria essa a insegurança em relação, por saber do poder da organização na questão de proteção? Ou ele recebe, a família de quem está delatando, ele recebe algum tipo de proteção? Não, realmente tem um medo. Sempre quem vai delatar tem receio da sua integridade física. Mas a demora se dá mesmo pela coleta de informações. É preciso averiguar a veracidade dessas informações que estão sendo fornecidas pelo delator. Então já tive casos de uma delação durar 45 dias, 48 horas de depoimentos. Então, e sempre que se dá uma informação, o Ministério Público checa. É preciso verificar se aquilo é verdadeiro. Porque o delator vai ser confrontado durante a instrução criminal. Os advogados dos outros réus vão questioná-lo sobre se aquilo realmente aconteceu ou não. Então, a demora se dá ao dever do Ministério Público de averiguar a informação e a veracidade dos fatos que o delator está trazendo para dentro do processo. Olha, outra questão que a gente vai ter que falar, porque é de extrema importância, é a questão da prisão. Tá? Com decisão de trânsito em julgado, o conceito de trânsito em julgado no universo penal mudou? Foi para melhor? Foi para pior? Está privilegiando os crimes de colarinho branco? Como é que fica essa questão? Até porque a decisão do Supremo, os constitucionalistas ficam assim, aterrorizados, né? Porque, segundo eles, houve uma mudança do conceito mesmo de coisa julgada, por exemplo. Isso, eu sou um advogado criminalista e garantista por natureza, por convicção. Ontem o ministro Rogério Schietti estava num congresso e ele tocou nessa ferida. E ele fez um comentário até interessante, doutora. Ele disse que hoje o garantismo constitucional virou utopia. O que é que significa trânsito em julgado? Trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso. E a nossa Constituição Federal assegura que o cidadão só pode ser considerado culpado com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, enquanto a sentença não transitar em julgado, eu não posso afirmar que aquele cidadão cometeu crime. Isso é um direito nosso, é um direito do brasileiro. E o Supremo Tribunal Federal simplesmente retirou do brasileiro esse direito. Pode até soar imoral. Como é que uma pessoa que praticou um crime continua solto? Pode até soar estranho isso, mas imaginemos um lado contrário. Imaginemos um julgador vingador. Quem é que vai nos proteger desse julgador vingador? Se não a Constituição Federal e nossas leis garantistas. O Supremo Tribunal Federal já começou a refletir sobre isso. Já saíram umas Barroso andou tendo já decisão andou umas recente, 3 ou 4 liminares do ministro Celso de Mello, do ministro Marco Aurélio, do próprio ministro Gilmar Mendes, do ministro Dias Toffoli. Já estão começando a refletir sobre isso, desde quando, se na sentença, houver o direito de recorrer em liberdade. Se o juiz consignou na sentença que o réu teve o direito de recorrer em liberdade e o Ministério Público não recorre sobre essa matéria, os ministros do Supremo estão entendendo que em recurso exclusivo da defesa, não poderia prejudicar o réu, sob pena de violar um princípio de reformácio império que todos nós conhecemos. Pois é, então
essa grande questão, você falou um termo interessante, que é a questão da moral. É moral ou é imoral? Essa mudança não repentina do STF, não já foi uma resposta exatamente pela quantidade de prisões, pela quantidade de visibilidade que estava tendo os crimes do colarinho branco? Eu não sei se aquela decisão que gerou tanta percussão, se ela foi pontual ou se teve um objetivo específico. Eu não sei se foi... O que não pode é esperar do judiciário esse tipo de atitude. Isso, a gente só não pode esperar que o judiciário ceda a pressões populares para abstrair direitos de pessoas. A gente só não pode esperar que a imprensa manipule as decisões judiciais. Porque a sociedade cobra ou porque tem criminoso demais no meio da rua. A gente não pode deixar que o judiciário ceda a tanta pressão. E naquele instante, estávamos no auge da Lava Jato, o Supremo sentindo necessidade de dar uma resposta à sociedade, sentindo as cobranças nas ruas. Teve ministro que disse, eu não consigo andar mais na rua porque as pessoas estão me cobrando. E isso foi motivo para ele tomar uma decisão de determinar que a partir do julgamento em segunda instância já se possa executar a pena de quem ainda não pode ser considerado culpado. Pois é, a grande questão é, o nosso arcabouço jurídico, nosso ordenamento jurídico, existia ou existe outros meios de manter o acusado, né, especificamente, também preso, sem necessariamente já ter uma decisão transitada em julgado, em casos específicos, né? Sim, foi como o ministro Rogério Schietti disse ontem, mais recentemente, o Código de Processo Penal prevê 7 medidas cautelares diversas da prisão. Por que começar com a prisão? Nós temos 7 medidas cautelares diversas da prisão. Por que começar logo com a prisão? Eu vejo como se o juiz tivesse a obrigação de fazer alguma coisa. Se sente na obrigação de dar uma resposta à sociedade. Mas a sociedade é leiga. A sociedade não sabe diferenciar prisão cautelar de cumprimento de pena. A sociedade acha que só há uma satisfação penal quando alguém estiver preso. E essa satisfação tem que ser imediata, eficaz, logo. Mas o que é que tem que ser eficaz é o processo. É a segurança do processo. É a segurança do processo. Até porque nós, brasileiros, todos que somos tutelados da justiça, poderemos um dia estar numa situação dessa e a gente quer segurança jurídica para todos, né? Isso. E o juiz não pode ficar à mercê dessa cobrança social. O juiz ele tem que ficar limitado à lei. E aí me preocupa muito esse conceito, às vezes, ainda de justiça e vingança na boca do povo. É algo ainda muito... Basta lembrar que o clamor social levou Jesus Cristo à crucificação. Pois é. Então, olha, doutor Guilherme, eu só tenho que agradecer a sua participação, mas antes da gente fechar esse bloco, eu só queria, sabe aquela frase, aquele conceito rápido e falar um pouquinho sobre o crime do colarinho branco e aí falando especificamente da corrupção no estado da Paraíba. Está tendo algum tipo de operação atualmente ou os nossos políticos são todos santinhos? Bem, a mais recente aconteceu agora no Instituto de Previdência Municipal, a partir de uma operação até digamos assim, de proporções até medianas, com muitos documentos, escutas telefônicas e também tivemos outras operações, como a Andaime, como a Operação Cardeiro, como a Operação... Menino, é coisa, hein? Tem várias. E como é que você... E aquela história, a eficiência que a gente, né, escuta e vê a nível a nível federal, a gente pode encontrar isso a nível municipal e estadual? Sim, a nível de município a gente teve aqui em João Pessoa, a nível de estado. Nós tivemos uma operação que não teve um nome específico ainda, mas que gerou, já tem investigação. Por exemplo, a Turmalina Paraíba. Ela faz um tempo, né, já, né? Faz um tempo. E a princípio, na Turmalina Paraíba, aparecia que existia a participação de deputados. Mas, no decorrer do processo, essa participação foi excluída.
Olha aí, vou ter que lhe trazer em outro momento para a gente falar especificamente sobre essas operações aqui bem locais. E eu só tenho que agradecer a sua participação, mas a gente vai ter que entrar mais nesses detalhes aqui dos crimes de colarinho branco dentro do nosso estado, dentro do nosso município de João Pessoa. Muito obrigada. Muito obrigada a você por ter assistido e ter investido em conhecimento para você poder exercer a sua cidadania. Até o próximo programa Café com Direito.